Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre densidade demográfica, que é a unidade posterior à unidade que nós tínhamos visto anteriormente. O que seria, então, densidade demográfica? Quando a gente fala densidade, estamos falando de algo que é denso, muito, né? Demográfico vem de demografia, número de pessoas, número de habitantes que residem naquele local. Então, densidade demográfica é um índice demográfico que permite a distribuição da população naquele território, naquele local. Nós temos aqui alguns cálculos para fazermos a densidade demográfica. O cálculo da densidade demográfica é o número de habitantes ou habitantes pela sua área, ou seja, pela área daquele território, dividido então por quilômetros quadrados. Ficou faltando quilômetros quadrados. Então, o número de habitantes pela sua área, que é o quilômetros quadrado. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos um exemplo dessa densidade demográfica, que é a densidade demográfica do Japão. Então, o número de habitantes, 127.056.225 habitantes, dividido pela sua área, que chega em torno de 377.801 km². Dividindo, então, 127.156.225 habitantes pela sua área, nós temos aí uma aproximação de 336.593 km². Dividindo então mais ou menos essa área aí, nós temos em torno de 336,5 habitantes por km². Então, esse aqui seria mais ou menos o cálculo da densidade demográfica do Japão. Aqui eu coloco uma teoria que não está na apostila de vocês, mas vocês sabem que eu sempre vou colocando outras teorias para a gente completar nosso material, que é o que significa superpovoamento. Então, nós temos o superpovoamento em determinados locais. Se a gente tem esse superpovoamento, significa que há uma quantidade maior de habitantes dentro daquele território. Então, não depende apenas da população total daquele território, ou apenas da densidade demográfica, mas a relação que a população tem em relação aos recursos naturais que ela tem de oferecer. Quais seriam, então, esses recursos naturais que ela tem de oferecer? Se esse local é um local favorecido à questão do próprio petróleo, a questão de alguns aspectos naturais, então a busca das pessoas em relação a esse aspecto natural faz com que haja um superpovoamento naquele local. Aqui eu deixo para vocês também outro critério para a gente poder estar analisando aí, outra formulazinha, taxa de natalidade com relação à taxa de mortalidade. Veja bem, o que significa então taxa de natalidade? O próprio nome já fala, né? O número de nascentes naquele local, tá? Então, o número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes. E a taxa de mortalidade seria, então, o número de óbitos vezes 1000 dividido, então, pelo número de habitantes. Veja bem, para vocês do PISM 2, é muito comum cair o cálculo em partes abertas da densidade demográfica e também do cálculo em si das taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Então, significa que vocês vão ter que calcular em questões que significam questões abertas. Então, nós temos aí a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número de filhos que uma gestante pode ter, tá? Quando a gente fala nessa questão da taxa de fecundidade, vale lembrar que aqui no Brasil nós temos um crescimento um pouquinho não tão avançado. Significa que hoje a mulher já está basicamente inserida no mercado de trabalho, então a opção por família é a redução do número de filhos. Então a taxa de fecundidade aqui no Brasil ela vem reduzindo, tá? Vale lembrar que no passado isso daí era um avanço muito grande. Nós tivemos aí basicamente 250 milhões de pessoas em determinado local, tá? Acredite-se que então no ano 1 da era cristã, a população mundial era em torno de 250 milhões de habitantes. Com isso veio basicamente reduzindo com algumas pestes, né? Vale lembrar também que as pestes, a fome, alguns conflitos mundiais como guerra, tudo isso faz com que gere menos filho dentro daquele local, tá? Igual eu falei para vocês, aqui no Brasil nós já temos um decréscimo, né, do número de nascentes, justamente porque a mulher já está inserida no mercado de trabalho, tá? E isso favorece a redução do crescimento do número de filhos aqui no Brasil.
Vamos analisar, não está no quadro, que eu não deixei para vocês no quadro, mas está na teoria de vocês, o que significa pouco povoado e densamente povoado, tá? Então, ter um pouco povoado significa a densidade populacional a ser analisada naquele local. E o que então vem a ser pouco povoado? Logicamente, pouco povoado é a redução do número de pessoas naquele local. E densamente povoado, a gente pode então estar analisando até com relação ao superpovoamento aqui, ou seja, o número maior de habitantes dentro daquele local, tá? Tá na apostila de vocês aí na página 32, o que significa pouco povoado e densamente povoado. População absoluta e população relativa. Até coloquei aqui para vocês PA. População absoluta é a população que reside no total de pessoas dentro daquele local. O que vem a ser então essa população absoluta? É o número de pessoas que reside naquele local, mais a questão da própria imigração, ou também tirando a questão da imigração. As pessoas que estão naquele local, as pessoas também que tendem a sair daquele local em determinado período. Isso é feito através do censo demográfico, a cada 10 em 10 anos. Tá? Então, nós temos uma população absoluta daquele local, é o número de pessoas que exigem naquele local, número de nascimento, menos o número de óbitos, mais a questão da imigração também. Ou seja, pessoas que entram naquele local, há pessoas também que acabam saindo daquele local, tá? Então, nós temos aí a população absoluta. Na página da apostila de vocês está na página 34, a população absoluta. Total de habitantes de determinado local. Esse número é obtido por meio do levantamento gerais da população e pela contagem de todos os habitantes de uma determinada região, de um determinado local. Como eu falei para vocês, é feito através do IBGE em censo demográfico, tá? Na apostila de vocês também encontra lá os países com maior população absoluta, respectivamente. Nós temos aí, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, cai para a Índia e o Brasil está classificado aí em quinto lugar. Então, em relação à população absoluta, nós sabemos que a China reside a maior quantidade de pessoas dentro daquele local. Vou pedir para que vocês façam para mim a atividade da apostila de vocês, que está na página 41, a questão número 2, a questão número 3, a questão número 4 da página 42 e a questão número 5. Então, vai ficar para vocês fazerem aí a número 1, que eu esqueci de falar, a 2, a 3, a 4 e a 5. Página 41, página 42 e a página 43 da apostila de vocês. Na próxima aula, a gente faz a revisão desse conteúdo aí, fazendo a correção da atividade.